Imagina essa situação. Você está na estrada, uma estrada desconhecida, dirigindo, está sozinha, está quase anoitecendo e o seu carro para. E aí você tenta ligar ele, nada. E tenta de novo e nada. Aí você pega o celular para ver onde você tá sem internet, com a bateria quase acabando. E aí você olha no painel, tá sem combustível. Aí você... Como você se sente nesse momento? Em pânico? Desesperada? Apavorada? Como que é isso? Como... E aí você pensa, gente, como que eu me meti nessa? E agora o que que eu faço? Quem que vai me ajudar? Como é que eu saio dessa situação? Muitas vezes isso acontece na vida, né? A gente não sabe direito qual direção tomar. E não sabe muito bem como lidar nos relacionamentos, e não sabe muito bem lidar nas finanças, nem qual carreira seguir. Eu sei bem como é isso. Eu já tive muitas vezes nesse lugar e não sabia qual direção tomar. Então, por conta disso, eu desenvolvi um método chamado astrologia neuroquântica, que junta 3 forças poderosas: astrologia, neurociência e física quântica, para garantir que nunca mais eu fique perdida na estrada, sem combustível, sem GPS, sem ajuda e perdida. Como que isso funciona na prática? A astrologia, nessa analogia que eu fiz agora do carro, da estrada, a astrologia seria o GPS. Sim, um GPS incrível. A astrologia, ela mostra quem a gente é, as nossas tendências, as potencialidades, os desafios, os obstáculos em cada área da vida. Mas só ter um mapa não adianta, né? Isso não garante que você vai chegar no lugar. Tem uma frase do Jung que fala assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, a astrologia é essa ciência que vai fazer você se tornar consciente de quem você é. Mas só saber quem você é e ter o mapa não garante, né? Portanto, é aí que entra a neurociência. Repara, muitas vezes a gente volta para velhos hábitos. Quantas vezes a gente atraiu o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de relacionamento? Quantas vezes a gente já falou, não, hoje eu vou começar a dieta, começa e para. Hoje eu vou começar a estudar, começa e para. Hoje eu vou transformar a minha vida e vou fazer exercício físico e começa e para. E sempre volta para os mesmos velhos hábitos. Por que que isso acontece? E aí a neurociência explica. Nessa analogia que a gente está fazendo da estrada, se a astrologia é o GPS, a neurociência seria o carro. E esse carro é como? O nosso cérebro é como se fosse um carro que aprendeu a ir naquele mesmo caminho e ele se recusa a mudar de rota. Por que ele faz isso? O cérebro é o órgão responsável pela nossa sobrevivência, não pelo nosso sucesso. Então, se ele aprende um caminho que mesmo que seja esburacado, tortuoso, péssimo, mas ele sobreviveu, ele vai insistir nesse caminho, porque é o que ele aprendeu. Então, e como que o cérebro aprende? Ele aprende através de repetição ou por forte impacto emocional. Se você ouve a vida toda, dinheiro é o mal do mundo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Só fica rico quem nasceu rico ou quem é filho de rico. Eu sempre vou ter dedo podre para relacionamento. Tudo isso que você ouviu e foi construindo se tornaram crenças, se tornaram circuitos neurais consolidados, se tornaram o caminho que o seu cérebro percorre sem mudar a rota, porque foi como ele aprendeu e é como ele sobrevive. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reprogramar esse cérebro. E como que reprograma? A neuroplasticidade é uma capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reprogramar, de reaprender, de readaptar. Mas se você não dá as ferramentas
necessárias para ele mudar a rota, se você não ajusta a rota, ele vai sempre fazer o mesmo caminho. Ele vai sempre ter o mesmo circuito neural. E fica uma estrada, é um circuito consolidado e é muito difícil de sair. Tem uma outra função do nosso cérebro que chama sistema ativador reticular. O que esse sistema faz? Ele filtra tudo aquilo que a gente põe em foco. Então, se a gente aprendeu certas coisas e a gente coloca foco nisso, tipo, eu nunca vou conseguir esse tipo de coisa porque isso não é para mim. E aí eu sempre penso nisso, o meu cérebro vai buscar formas de comprovar que eu tô certa. Vou dar um exemplo prático. Digamos que eu queira comprar uma tal marca de carro, de tal cor. E aí eu vou na rua, aí eu vejo, nossa, aquele carro que eu quero comprar. Aí eu ligo o computador, tá lá as propagandas, passa o carro que eu quero. Ligo a televisão, passa o carro. Passa o vizinho que comprou o mesmo carro que eu queria comprar. E aí eu penso, nossa, eu tô vendo tanto esse carro aqui. Por que isso acontece? Justamente eu não percebia antes porque eu não estava prestando atenção nisso. Quando eu coloco foco em alguma coisa, o meu próprio cérebro começa a filtrar isso, buscar essas informações e confirmar para mim que isso existe. E o cérebro, ele não sabe a diferença entre o que eu imagino ou o que é real. Por exemplo, sabe quando a gente ouve uma música antiga e volta no tempo e fala, ai, nossa, parece que eu tô nesse momento agora, gente, que saudade que me deu. Ou se a gente sente um cheirinho que lembra a comida da mãe ou da avó e parece que você voltou lá naquela casa da sua infância e tá, né, experimentando. Para o cérebro não faz a menor diferença. Os cientistas fizeram uma pesquisa fizeram com músicos e fizeram com atletas. Eu vou falar dos músicos. Ligaram os aparelhos, né, nos músicos e botaram um grupo de músicos para tocar os instrumentos e determinada música. E olharam, né, quais áreas do cérebro deles que se acenderam. E aí fizeram esse primeiro teste, o segundo foi, tiraram todos os instrumentos dos músicos, falaram para eles fecharem os olhos e imaginarem que eles estavam tocando aquela mesma música. E o que aconteceu? Os cientistas verificaram que as mesmas áreas do cérebro acenderam. Então, quer dizer, para o cérebro é a mesma coisa. O que eu imagino, o que eu assisto, o que me contam, o que passa no filme, para o cérebro, se eu estou vivendo aquilo ali, se eu estou sentindo aquela emoção, se eu estou observando algo, para ele é a mesma coisa, se é real ou não é, tanto faz. Então, a gente precisa cuidar, né, das informações que chegam, do que eu alimento na minha mente, quais os circuitos neurais eu tenho percorrido. E para isso a gente tem que prestar atenção e tem que ter o autoconhecimento. Mas não adianta nada a gente ter o GPS, ter o carro, saber como o carro funciona e não ter o combustível. E então, nessa analogia da estrada que eu estava fazendo, a física quântica é o combustível, porque ela entende como a nossa energia funciona. Ela entende que a gente tem um campo vibracional eletromagnético em volta da gente, que de acordo com o que a gente pensa, a gente sente, a gente fala, a gente age, a gente vai gerar um campo eletromagnético de acordo com o que a gente sente, do que a gente pensa. Tem uma função, tem uma explicação da física quântica que também fala que o que a gente coloca foco multiplica, porque você cria esse campo eletromagnético em volta. Assim como a neurociência entende que o que eu coloco foco, o meu cérebro traz mais para mim. Então, tem uma experiência também da física quântica
com os átomos, com os elétrons que eles passam por uma fenda, quando não tem ninguém observando, os elétrons fazem a função de onda. Quando tem o observador, eles fazem a função de partícula. Então, quando você observa algo, você materializa esse algo, porque o observador ele tem esse poder de fazer a função, né, do elétron se tornar partícula, materializar. E isso tudo, aí você imagina, você tem aquelas crenças limitantes, né? Aquele caminho neural, aquela rota que o seu carro, que é o cérebro, faz, que é o que ele aprendeu, sempre pelo mesmo lugar. Você passa sempre pelas mesmas coisas, você sente sempre aquele mesmo tipo de vibração. Então, o que você vai atrair para a sua vida? Entende que é muito importante a gente saber isso? É muito importante o autoconhecimento que a astrologia traz, né? Uma das formas de autoconhecimento através da astrologia. É muito importante saber como o meu cérebro trabalha e é muito importante saber como que a minha vibração vai trazer para a minha vida o que eu estou vibrando. Para quem não me conhece, eu sou a Nanda, sou terapeuta, sou artista, sou astróloga autodidata. Desde os 15 anos de idade eu falo que os astros são meus amigos, que eu tenho intimidade com eles. Eu adoro astrologia, eu adoro autoconhecimento, adoro ciência, adoro provar com a ciência aquilo que a gente não poderia provar se não houvesse, né, a neurociência e a física quântica. Eu amo. Eu estudo física quântica desde o filme O Segredo, que tem até o Amit Goswami, que é um cientista que estava nesse filme, então eu fiz curso dele, comprei livro, aprendi um monte de coisa sobre física quântica. E estudo neurociência mais recente, deve ter uns 4 anos. Então, juntando essas peças, eu vi a possibilidade de criar esse método magnífico para não ficar perdida na estrada. E isso é muito importante, a gente saber qual direção ir. E não só saber, ter condições de trilhar essa direção. Então, eu estou muito empolgada com esse método. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui no meu canal. Eu tô estreando hoje, que é um dia de lua nova em peixes. Eu sou pisciana, eu amo ser pisciana. Essa lua nova é uma lua que promete muita transformação. Ela está trazendo o novo e também está convidando a gente a abandonar o que não serve mais. Então, eu decidi fazer isso hoje porque é um dia perfeito para isso. Depois eu vou falar mais sobre esses posicionamentos da Lua e como que isso funciona na astrologia. Vou falar de neurociência aqui, vou falar de física quântica, de outros conhecimentos que eu tenho que são pertinentes ao assunto, de vários autores incríveis como o Jung, como o Joe Dispenza de neurociência, o Amit Goswami de física quântica, outros autores que eu estudo. Tudo isso para contribuir nessa transformação. Olha, todo esse conhecimento está sendo disponibilizado para a gente e isso é incrível. Há 20 anos atrás a gente não tinha acesso a isso. Há 10 anos atrás, essas coisas começaram. A astrologia já é bem antiga e a gente tinha acesso, mas unir esses poderes, essas forças, essas ciências. Hoje só não tem conhecimento quem não quer, porque estamos na era do conhecimento e o conhecimento está disponível. Então, se esse conteúdo que eu trouxe aqui fez sentido para você, se você quer transformar a sua vida, se você quer aprender sobre neurociência, neuroplasticidade,
como trabalhar o seu cérebro, como reprogramar a sua mente, como cuidar do seu campo vibracional, o que a astrologia traz de autoconhecimento para você, se inscreve aqui no canal, fica comigo, eu vou ter o maior prazer em trazer esses conteúdos. Se você quiser fazer consulta comigo, agenda, eu vou deixar os contatos aqui embaixo, me acompanha. Eu acho incrível a jornada de autoconhecimento e se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, a gente vai estar junto aqui e eu vou amar poder contribuir na sua vida. Assim como eu tenho transformado a minha vida, eu espero que esse conteúdo possa ser transformador para você também e que a gente crie o mundo que a gente quer viver através da nossa dedicação, do autoconhecimento e desse trabalho incrível que eu estou oferecendo. Então, hoje começa essa jornada para mim e eu espero que essa jornada seja incrível para você também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.